Vem comigo, vamos juntos. Presta muito atenção nisto, que é muito sério. Aprenda a ouvir, guarde isso, aprenda a ouvir uma história por completo. Isto é sabedoria milenar, querido. Sabe o que acontece? Deixa eu te falar uma coisa. Todo contador de história, ele conta qual versão, querido? A versão dos fatos acontecidos ou a versão dele? Se você prestar atenção, vai contar a versão dele. Por quê? Quando nós ouvimos alguém, e principalmente se esse alguém é mais próximo de nós, nós tendemos a fazer o quê? Aquilo que ela falou é a verdade universal da história. E nós já não ouvimos mais o que é a história por completo. Quando eu te falo para você ouvir a história por completo, é você ouvir todas as partes envolvidas. Porque muitas das vezes você vai odiar alguém, você vai deixar de gostar de alguém que estava certo e fazer essa pessoa ser um vilão. Porque alguém te contou a história de uma maneira e você acreditou e não quis ouvir as outras partes. Uma das coisas que eu sempre aprendi e sempre faço, querido, é o seguinte. O tempo que eu fiquei pastoreando na frente de igreja, o tempo que eu aconselho muitas pessoas hoje, principalmente quando é casal, quando é família, quando é sócios, aprenda a ouvir ambos e ouvir juntos. Não chame também individualmente, não. Sabe o que acontece? Porque muitas pessoas, elas sozinhas elas contam a versão, quando estão diante da outra pessoa é outra versão. Porque não tem como mentir, enganar, trapacear. E às vezes as pessoas querem que nós tomamos partidos para elas. E no fim das contas, nós ajudamos a tornar uma pessoa vilã, uma pessoa, então nós condenamos uma pessoa que era boa, que fez a coisa certa, como sendo a ruim. E a que fez a ruim, saindo como a que é a certa de tudo. Então guarde isso, querido. Isso é muito sério. Nós precisamos aprendermos. Querido. E só que não é só aprender, colocar isso em prática. A ouvir a história por completo. Esse vídeo não é sobre histórias de livro. É sobre a vida real. Porque aonde você for, querido, você já observou que vai chegar alguém e vai te contar algum fato e vai narrar conforme ele quer? Olha, eu estava ali, aconteceu isso, e aí a pessoa fez isso comigo, e não sei o que, não sei o que, aí você fica com dó da pessoa, você fica com aquilo, não sei o que, não sei o que, e aí você já acha que a outra pessoa ela é um monstro, ela é terrível, ela é isto, é aquilo. Querido, quantas brigas de casal, querido, eu já fui lhe aconselhar, e a pessoa, uma das partes chega e fala, mas fulano é isso, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. E aí quando você chega para ouvir por completo, você vê que o negócio é outro. É totalmente diferente. Então, antes de qualquer coisa, ouve a história por completo. Depois que você ouvir a história por completo, vai ter como você o quê? Ver quem está certo, quem está errado, ver os motivos que aconteceu antes, durante. Porque senão você vai pintar alguém que é até inocente como um monstro. É por isso, querido, que tem muitas pessoas presas, injustiçadas, tantas coisas, querido, porque não foi ouvida a história por completo. Não foi. E aí estão o quê? Saindo como ruins, saindo como pessoas que, no fundo, querido, são boas. E aquelas que são ruins, de fato, se transformaram em boas. Mas a verdade, elas não são. Elas são tão ruins que fizeram a coisa ainda tornaram a outra pessoa agora para pagar o preço no lugar delas. Você vê o nível de ruindade de umas pessoas. Querido. Tem pessoa que você acha que o nível de ruindade é muito grande, querido. Então, faça isso de agora em diante. Alguém vier te contar a história, fala, beleza, só que eu não vou tomar partido. Já deixe claro, querido, eu não vou tomar partido agora. Mas por que, Eduardo, você não vai? Eu preciso ouvir a outra parte. Quero ouvi-la junto com você.
Nós temos que atentarmos, querido, para nós não condenarmos ninguém. Essa que é a verdade. Porque às vezes a pessoa nunca fez nada com nós, mas aí chega alguém que falou e tal, e por nós gostarmos daquela pessoa, nós queremos abraçar aquela dor dela, abraçar a história dela e não damos a oportunidade para a outra parte se pronunciar. Ela já é condenada. E é tudo que essa pessoa que contou quer. Que nós ficamos o que? Contra. Então aprenda isso, querido. Ouça a história por completo. E é tudo na vida, querido. Tudo na vida. Tudo. Aprenda a ouvir a história por completo. Envolveu sociedade. Beleza. Numa empresa, num negócio, não tem. Ouça os dois lados. Porque sempre, querido, se você não ouvir os dois lados, a tendência nossa como ser humano é fazer o quê? Ficar do lado de quem contou. Só que quem contou, a maioria, querido, usa do quê? Seja diretamente ou seja indiretamente, elas querem nos conduzir para o quê? Ficar contra elas ou a favor delas? A favor. E a forma de fazer ela ficar a favor é o quê? Contando muitas das vezes ou mentindo partes da história. Por exemplo, alguém chega e fala assim, a pessoa me agrediu lá no trânsito, teve aquela confusão e tal, e eu não fiz nada, contou a história. Aí quando você vai apurar os fatos, o que vai acontecer? O que falou a história, ele foi xingando o outro, foi ameaçando também, foi não sei o que, até dar confusão. Então a gente tem que ter bem inteligente para não nos envolver, para nós não condenar, para nós não participar, porque estamos ouvindo parte da história. Aprenda, ouça a história por completo, guarde isso na sua mente e vamos juntos.